O fio da meada. A reconstituição do crime começa no exato momento em que Pietro Costa, um jovem estudante de educação física, estava na universidade. Ele se despede de seus dois colegas, Cristiano Prestes e Luciana Goulart, para ir à cantina. Nesse instante, o celular de Pietro toca com uma mensagem. Venha para a biblioteca. Estou te esperando. Pietro, que não sabia que a mensagem era de uma armadilha, responde. Pietro, bah, vou ficar devendo, gente. Tenho que ir para a biblioteca urgente. Luciana e Cristiano, que não sabiam o que se passava, dizem. Luciana, ok, você não sabe o que perdeu. Vamos, Cris. Minutos depois. Pietro chega à biblioteca, sobe pelas escadas, e vai ao terceiro andar. Ele caminha pelos corredores, e nota que não há ninguém na biblioteca. Pietro, olá. Cadê você? Olá. Nesse instante, Alberto Ferreira, o reitor da universidade, se aproxima de Pietro por trás. Pietro, ah, que susto! Recebi sua mensagem no celular. O que era de tão urgente que quer falar aqui na biblioteca a essa hora? Alberto Ferreira, o que eu quero falar é que você está arruinando o meu império. E eu não vou deixar que você saia vivo daqui. O reitor, com um soco inglês, dá um soco bem forte no nariz de Pietro, que cai no chão. Pietro, que loucura é essa? O que deu em você? O reitor pega Pietro pelo colo e arremessa o jovem do terceiro andar da biblioteca. O inspetor Villanova, com sua voz firme e cheia de autoridade, declara o reitor Alberto Ferreira preso pelo assassinato de Pietro Costa. A imagem do homem, que por tanto tempo se escondeu atrás de uma máscara de respeitabilidade, sendo algemado e levado pelos policiais, é chocante. O pai de Pietro, Rogério Costa, os colegas Cristiano Prestes e Luciana Goulart, e Tainá Bustamante assistem à cena. O alívio de Tainá e Luciana se mistura com a indignação. Elas foram usadas em um jogo perverso de mentiras, manipuladas por um criminoso que se escondeu à vista de todos. Rogério, que por tanto tempo escondeu a verdade sobre os seus dois filhos e sobre o seu papel no caso, assiste ao desenrolar da cena com o coração partido. A verdade sobre o seu filho, Pietro, um neonazista, e a sua outra filha, Tainá, que foi usada em um jogo de incriminação, o atinge com força total. A doutora Lívia Napolitano, observando a cena de longe, faz sua análise final sobre a resolução do caso. Para ela, a prisão de Alberto Ferreira não é apenas o fim de um crime, mas a revelação da complexa e perigosa mente humana. O perfil do assassino, um narcisista maligno. Lívia conclui que Alberto Ferreira não é apenas um líder de seita ou um criminoso comum. Ele é um narcisista maligno. A sua necessidade de controlar, de estar no poder e de ser admirado levou a cometer um crime brutal para se proteger. Ele usou a vida de Pietro, Tainá e Luciana como peças em seu jogo, manipulando a todos com sua máscara de respeitabilidade. O falso sentimento de superioridade. O reitor se via como um deus, e o seu império, a universidade, era o seu reino. Ele usou o seu poder e a sua posição para manipular a todos. O fato de ele ter matado Pietro, um de seus seguidores, mostra que ele não se importava com ninguém, a não ser com a sua própria reputação. O fim de um império de mentiras. A prisão de Alberto Ferreira é o fim de um império de mentiras. O reitor, que por tanto tempo se escondeu atrás de uma máscara de respeitabilidade, agora se revela um criminoso. O seu plano de incriminar Tainá e Luciana foi um ato de desespero, uma tentativa de se proteger do seu próprio crime. A pergunta sobre como Alberto Ferreira, o líder neonazista Schengen, conseguiu se tornar reitor de uma universidade é a peça final que explica a frieza e a manipulação do criminoso. A resposta, embora complexa, é o quebra-cabeça que o detetive Senalha estava tentando resolver. A liberdade e a mudança de nome. Saída da prisão, Alberto Ferreira não foi simplesmente solto. Ele foi liberado da prisão há 15 anos por bom comportamento e por ter cooperado com as autoridades em outras investigações. Ele serviu apenas uma parte da sua sentença, e a sua cooperação com a polícia o ajudou a se tornar um informante. A nova identidade,
o seu nome, Shenzhen, foi apagado dos arquivos da polícia. Ele foi incluído em um programa de proteção a testemunhas, e sua identidade foi alterada para Alberto Ferreira. A mudança de nome e o seu passado como criminoso foram apagados dos registros, e ele foi reintegrado à sociedade como uma pessoa nova. O caminho para a reitoria. A ascensão na educação. Alberto Ferreira usou a sua inteligência e a sua habilidade de manipular as pessoas para construir uma carreira sólida na área da educação. Ele se formou em administração e, com a sua nova identidade, trabalhou em diversas instituições de ensino, subindo de cargo gradualmente. O plano de fundo. O seu plano de se tornar reitor de uma universidade não era apenas para ter poder. Era para ter uma base de operações para sua seita neonazista. Ele usou a sua posição para recrutar novos membros, incluindo Pietro Costa, e para espalhar a sua ideologia. A história de Alberto Ferreira é um exemplo de como o sistema de justiça pode falhar em proteger a sociedade. O homem, que deveria ter ficado na prisão, foi liberado e usado como um informante, e usou a sua nova identidade para cometer crimes ainda mais brutais. A situação da professora Sandra Rodrigues. Com a prisão do reitor Alberto Ferreira, a situação de Sandra Rodrigues, que foi apontada como cúmplice, tomou um rumo inesperado. Libertação. Sandra foi liberada da prisão após a confissão do reitor. O seu papel no caso foi o de uma vítima de manipulação, e a sua história de que a Luciana Goulart era assassina era uma farsa para se proteger. Consequências. A sua carreira como professora, no entanto, foi afetada. A sua relação com o reitor, a sua cumplicidade em esconder a verdade, a sua relação com o neonazista Pietro, e o fato de que ela tinha o DNA dele na metanfetamina que ela deu a ele, a fizeram ser demitida. O vício em metanfetamina. A sua relação com Pietro era a de uma cúmplice, e ela também era uma viciada em drogas. A sua história com ele era um segredo que, agora, se tornou público. A história de Sandra é um exemplo de como a vida de uma pessoa pode ser manipulada por um criminoso. Ela, que a princípio parecia ser uma pessoa inocente, se revela uma vítima de manipulação, mas também uma cúmplice. O futuro da Universidade de Brotóvia. A prisão do reitor Alberto Ferreira, a revelação de seu passado criminoso e a descoberta de uma seita neonazista dentro da instituição abalaram a Universidade de Brotóvia. A situação é de crise, e o futuro da universidade é incerto. Crise de reputação. A universidade, que era um pilar de excelência na educação, agora é vista como um refúgio para criminosos. A sua reputação foi manchada, e o seu futuro é incerto. Investigação em andamento. A polícia, em colaboração com o Ministério da Educação, está investigando a universidade para descobrir se há mais membros da seita. A instituição está sob escrutínio, e o futuro dos alunos, professores e funcionários é incerto. O futuro. A universidade está em um momento de reconstrução. O novo reitor, que será nomeado pelo Ministério da Educação, terá a tarefa de restaurar a confiança na instituição e de limpar o seu nome. A história da Universidade de Brotóvia é um exemplo de como uma instituição pode ser manipulada por um criminoso. O caso de Pietro Costa, que começou como um crime passional, se tornou um caso de crime de ódio e de uma rede criminosa que usou a universidade para se esconder. Fim do caso.